Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. O uso de objetos com propósitos místicos é uma prática antiga que se encontra em várias culturas ao redor do mundo. Entre os itens mais conhecidos estão os pantáculos, os talismãs e os amuletos. Embora frequentemente confundidos, cada um desses objetos possui uma característica e finalidade distintas. Nos tratados de magia, dá-se o nome de pantáculo a um selo mágico impresso em diversos materiais, como pele de animais, tecidos e metais preciosos, ou inclusive em pedras e cristais, sendo utilizado em rituais mágicos e cerimônias para invocar entidades espirituais, selar um espaço ou mesmo proteger o praticante. Pantáculos são figuras e gráficos que produzem energias, as chamadas energias de forma, também associadas ao conceito de geometria sagrada. Eles são capazes de alterar situações, proteger ambientes, inspirar mentes, atrair um amor, abrir caminhos. A palavra pantáculo é derivada do grego pan, que pode ser traduzido como tudo. Ele é um objeto simbólico, geralmente de forma circular, que contém inscrições, símbolos, figuras com significados esotéricos. Ele é utilizado principalmente em práticas mágicas e rituais para invocar forças espirituais, proteger o portador ou canalizar energias específicas. Os pantáculos são comumente associados à magia cerimonial e são frequentemente encontrados na tradição hermética, na tradição cabalística e em outras correntes esotéricas. Considera-se que os pantáculos têm relação com determinadas realidades invisíveis, cujos poderes eles permitem compartilhar. Os pantáculos são canais de receptividade da energia cósmica. Eles simbolizam, captam e mobilizam ao mesmo tempo poderes ocultos, tanto do cosmos, dos planetas e estrelas, da natureza e especialmente dos mundos internos do próprio homem, pois se sabe que a energia contida no microcosmo é a mesma contida no macrocosmo. Lembre-se da frase hermética: o que está em cima é como o que está embaixo, e vice-versa. Os símbolos inscritos em um pantáculo podem incluir letras, números, figuras geométricas e outros sinais que representam conceitos ou entidades específicas. Por exemplo, um pantáculo pode conter o nome de anjos, deuses, espíritos, bem como sigilos que são usados para estabelecer uma conexão com essas entidades. A criação de um pantáculo geralmente envolve rituais precisos, que incluem a consagração do objeto para imbuí-lo com poder mágico. Bem, já os talismãs, eles são objetos criados com um propósito específico de atrair certas energias ou influências para o portador. Ao contrário dos pantáculos, que são utilizados principalmente em contextos rituais, os talismãs podem ser usados no dia a dia para trazer a sorte, o amor, a proteção, o sucesso. A confecção de um talismã também pode envolver rituais e a escolha de materiais específicos, como pedras, cristais, metais e símbolos que correspondam ao propósito desejado. A crença é que, ao carregar um talismã, o portador atrai as energias que ele simboliza. Por exemplo, um talismã feito com a intenção de promover a prosperidade pode conter símbolos de riqueza, como moedas ou signos astrológicos associados ao sucesso financeiro. A chave para a eficácia de um talismã reside na crença e na intenção do usuário, além da correspondência entre os materiais e o objetivo mágico. São exemplos de talismãs: o pentagrama, o Anki ou a cruz egípcia, a estrela de Davi, a pedra da lua ou um cristal, por exemplo, um cristal de quartzo. Os amuletos, por sua vez, são objetos usados principalmente para proteção. Eles atuam como escudos que afastam influências negativas, espíritos malignos ou a chamada má sorte. Diferente dos talismãs, que têm uma função atrativa, os amuletos são essencialmente defensivos. Eles podem ser naturais, como pedras ou ervas, consideradas protetoras, ou artificiais, como medalhas, crucifixos ou outros símbolos religiosos. Os amuletos são usados desde tempos antigos
e são encontrados em diversas culturas, com funções que variam desde a proteção pessoal até a salvaguarda de lares e espaços sagrados. Tal como os talismãs, a eficácia de um amuleto depende da crença do usuário e do poder simbólico atribuído ao objeto. São exemplos de amuletos: o olho de Horus, a mão de Fátima, chamada também de Ramsá, o trevo de 4 folhas, a figa, o olho grego ou olho turco. Os amuletos são geralmente usados para proteção passiva, enquanto os talismãs são acreditados para atrair ou canalizar forças específicas. É necessário entender também que quanto mais fé e vontade for impregnada no objeto, mais força o mesmo terá. Isto é, a intenção da consagração poderá ser desde proteger, defender, prosperar, evoluir, etc. Por isso também cada símbolo tem o seu propósito. Existem diversos tipos de pantáculos criados por diversos iniciados de vários graus em diferentes épocas. Um exemplo são os pantáculos do rei Salomão, filho de Davi. Outros são confeccionados contendo quadrados mágicos, os chamados camés, associados a planetas, a fim de obter destes os influxos astrais a favor da intenção do seu detentor. No Oriente, existe algo similar na prática da magia pantacular, que são os chamados yantra. Os yantras são originários da tradição hindu e budista. São diagramas geométricos sagrados, usados em práticas espirituais. Eles são frequentemente associados a mantras e a deidades específicas, e servem como ferramenta para meditação, invocação e proteção espiritual. Os yantras são frequentemente utilizados em altares ou durante práticas de yoga e meditação. Voltemos à questão dos nossos queridos pantáculos. Bem, vamos falar sobre os tipos de pantáculos. Eu dividi em 5 categorias. Essa divisão é meio que didática, ela não existe em si, né? O primeiro tipo que eu classifiquei são os geomagnéticos, por exemplo, o pantáculo do Turíbulos e alguns gráficos radiônicos. Eles são orientados pelo eixo magnético da Terra. O segundo modelo seriam os pantáculos verticais, por exemplo, os pantáculos com o nome de Deus e Jesus, que devem ficar sempre na vertical. Os pantáculos de proteção em geral eles devem ficar sempre na vertical. O terceiro modelo seriam os pantáculos perpétuos. O quarto modelo seriam os pantáculos auto-recarregáveis. E o quinto modelo seria os pantáculos intermitentes, ou seja, ativados por um sigilo. Mais para frente, ao longo do nosso curso, eu vou abordar esses temas. Eu posso imprimir os pantáculos? Bem, eu já ouvi e vi alguns magistas dizendo que se você for imprimir, você teria que consagrar as tintas da impressora, a impressora, os papéis. Isso seria praticamente inviável. Mas esses mesmos magistas, e aqui eu não estou me referindo a ninguém em específico, nesse momento eu consigo me lembrar de pelo menos 3 youtubers, eles compram pantáculos impressos ou varinhas de terceiros. Justamente a varinha, o instrumento mágico mais individual de todos. Definitivamente, você não precisa consagrar tudo o que você vai usar para elaborar o seu pantáculo. Até porque você vai exorcizar o pantáculo quando ele estiver pronto. Ou quando você o receber pelo correio, se você encomendar um já pronto. Então, antes de consagrar, você vai exorcizar para eliminar as energias residuais daquele instrumento. Então, você pode comprar pronto ou imprimir. E uma vez você de posse dele, ou uma vez ele já pronto, você vai exorcizar para eliminar as energias indesejáveis e depois consagrar. Existem várias opções para você elaborar um pantáculo. Você pode, por exemplo, 1. Desenhar o pantáculo à mão. 2. Transferir ele por papel carbono. 3. Você pode imprimir, cortar ele direto e colar num papelão ou no MDF. 4. Você pode imprimir em papel transparência, cortar e colar ele numa chapa metálica. 5. Você pode
Você pode imprimir em papel transfer, passar ferro ou calor e transferir ele para a madeira. Existe também um processo de você imprimir com impressora a laser, colar ele na madeira e passar água levemente com uma bucha ao fundo depois que estiver seco, e assim você consegue remover o papel e a tinta permanece na madeira. Sendo que, nesse caso, você precisa lembrar de, quando for imprimir ele espelhado. Como funciona e como não funciona um pantáculo? Vamos dar aqui um exemplo prático. O pantáculo da invisibilidade. Você acha que vai ficar invisível com ele? É sério? Não. Não é esse tipo de invisibilidade que ele causa. Tô invisível, tô invisível, tô invisível. Desliga o freio motor, tô invisível, tô invisível. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais. Na verdade, o termo correto seria ocultamento. Então vamos usar aqui como exemplo o sexto pantáculo do Sol. Serve excelentemente para as operações de invisibilidade quando se faz corretamente. Certo? Esse pantáculo ele vai tornar você invisível nos planos mais densos do astral. Então, vai impedir que inimigos, desafetos, energias negativas lhe atinjam. Ele até pode ter um efeito no plano físico, fazendo com que você consiga passar desapercebido por uma situação ou ambiente de risco. Mas não deposite suas esperanças nisso, ao ponto de perder a sua objetividade. Vamos falar agora sobre a questão do exorcismo, conjuração ou banimento das energias que estão impregnadas no objeto. Exorcismo, conjuração e banimento são três termos muito similares em questão de objetivo. Elas visam eliminar as energias impregnadas de um objeto ou eliminar a presença de entidades de baixa vibração. Existem algumas opções que vão ajudar nesse trabalho de desimpregnar o objeto, como, por exemplo, o uso de um bastão ou placa de selenita, o uso do gráfico radiônico desimpregnador, a exposição do objeto ao sol por algumas horas, a defumação, a aspersão de água benta ou água da arte, o leve aquecimento do objeto na chama de uma vela consagrada, pôr esse objeto por alguns minutos sob a água corrente. Você também pode usar o pantáculo da terra ou o pantáculo do elemento respectivo do objeto para descarregá-lo. Você pode usar o pantáculo universal, nesse caso, tendo sempre a varinha como acessório. Dessas opções, fica claro que você não vai poder recorrer ao uso da água, seja ela água corrente ou água benta, e nem do óleo, porque eles podem manchar o seu pantáculo. Antes de iniciar o ritual de exorcismo, você deve procurar elevar o seu nível vibratório. E você pode fazer isso lendo alguns salmos, como, por exemplo, o Salmo 34, 103 e 141. Aqui no nosso sistema, eu não prego o uso dos dias e horas planetários. Ao invés disso, eu prego que você verifique a posição do planeta no céu. Você faça a carta astrológica do planeta em questão para a hora da ritualística que você quer fazer. Para essa informação, você deve consultar o nosso vídeo Horas Planetárias. Você pode estar fazendo isso errado. Parte 3. A ritualística aqui pode ser dividida em 4 processos. 1. O exorcismo, que você vai realizar com a espada, que é um instrumento do elemento fogo. 2. A bênção, que é uma ritualística que você vai fazer com a baqueta, que é relativa ao elemento ar, ou com o pantáculo, que é um instrumento do elemento terra. 3. A aspersão, que você vai realizar com a água, tendo cuidado para evitar manchar o seu pantáculo, né? E 4. A defumação, que é uma operação do elemento ar também, ok? Para a realização do exorcismo, você pode se basear nos exorcismos clássicos das clavículas de Salomão, para a vela, para o fogo ou para o incenso, ou inclusive para as armas mágicas. A partir desses exorcismos, você pode elaborar um exorcismo seu, com suas próprias palavras.
Mas nós recomendamos fortemente que você opte por adotar o chamado exorcismo ad hominem, que vem do latim exorcismo para todos. O exorcismo ad hominem é utilizado em toda a operação da alta magia para purificar todo objeto que se vai utilizar em dita operação. Aí eu cito como fonte as Clavículas de Salomão, edição de Iroé, o Mago. Eu quero falar também aqui da consagração, e mais adiante você vai entender por que eu vou juntar os dois temas. A consagração é o ato de tornar algo sagrado, algo religioso, vinculando a uma egrégora, a uma deidade, a uma energia, etc. Ao ato de consagrar antecede o ato de purificação ou banimento. O chamado exorcismo ad hominem realiza essas duas atividades ao mesmo tempo. Primeiro o exorcismo e depois a consagração. A consagração depende da nossa intenção, do nosso empenho emocional. É bom que ela seja realizada com os 4 elementos, obedecendo a ordem dos elementos. O segredo de qualquer magia é a intenção, a emoção e a vontade. Determine primeiro qual a finalidade ou objetivo do instrumento. Determine a natureza daquele elemento. Começando a ritualística. Acenda uma vela para o seu sagrado anjo guardião. Convoque a presença de seus guias e mentores espirituais. Invoque também a presença do seu eu superior. Consagre suas mãos e sua testa com óleo de unção. Agora você vai ler o exorcismo ad hominem. Estenda a mão direita sobre os objetos a serem consagrados. Se você possui sua espada ou atame, é o momento de usar. Você vai dizer o seguinte: aceita, Adonai, esses instrumentos de trabalho, que sejam eles auxiliares na fixação de minha vontade, para auxílio de meus semelhantes e de toda a humanidade. Elohim Todo-Poderoso, que criaste tudo do nada, não despreze teu servo que te dirige suas humildes orações, a fim de que te apraza abençoar, purificar e santificar estes objetos, para que sejam dignos de serviço por teu nome, que é o Santo Tetragrammaton. Agora, substitua a espada ou atame pela varinha. Você deve colocar o pantáculo dentro do círculo de consagração nesse momento. Faça com a sua mão direita 3 vezes o sinal da cruz sobre ele, enquanto você diz o seguinte: Agios, Athanatos, Agragon, em nome de Adonai, o inefável, em nome de Shaddai, o infalível, em nome de Jeová, o Todo-Poderoso. Abençoa e santifica meus pensamentos de acordo com a tua lei e vontade divinas, para que se convertam em obras de vontade e de justiça. Abençoa e santifica meus atos de acordo com a tua lei e vontade excelsas, para obter a virtude de afastar do meu redor os anjos das trevas. Abençoa e santifica as minhas palavras de acordo com tua lei e vontade inexoráveis, para que com elas obtenha o poder de atrair a influência dos anjos da luz. Em nome de todas as bênçãos e forças universais, eu te exorcizo, criatura. Agora você fala o nome do objeto. Para que me sejas útil e proveitosa na operação que vou realizar. Em nome de Agla, faça o sinal da cruz. Em nome de Elohim, sinal da cruz. Em nome de Tetragrammaton, sinal da cruz. Assim seja. Agora você vai pegar o objeto, respire fundo, sinta o seu coração, sopre o objeto 3 vezes. Passe cada objeto pela fumaça do incenso e pelo calor da vela, dizendo o seguinte: Ramiel, Hel, Miel, Ciel, Joviel, Nas, Nia, Magde, Tetragrammaton. Faça o sinal de súplica, cruze os braços ao peito, o braço direito sobre o esquerdo, os punhos devem estar cerrados, cada um encostando o ombro oposto.
Esse sinal, ele lembra a postura em que foram enterrados os faraós. Agora você vai dizer o seguinte, depois de feito o sinal: Adonai, Shaddai, Elohim, que vossa bênção se conserve nesses objetos, enquanto eles forem úteis como instrumentos de paz, do amor, da saúde, da felicidade e do ataque às forças do mal. Assim seja. Se o pantáculo pertence a um dos 4 elementos, leve-o ao quadrante equivalente, eleve-o acima da cabeça, chame o arcanjo 3 vezes e peça que ele dê sua bênção ao pantáculo. Abaixe o pantáculo e agradeça. A ritualística acabou, ok? Você já exorcizou e consagrou o pantáculo. Ele já está funcionando? Sim, se for um pantáculo de proteção não planetário, ou se for um pantáculo universal, ou ainda um pantáculo autorrecarregável. Se for um pantáculo do tipo planetário ou um pantáculo intermitente, ainda precisa de alguns procedimentos para carregar e ativar. Na próxima aula, vamos ensinar a carregar e ativar o pantáculo. E vamos descrever melhor as características desses instrumentos, que, como eu mencionei, o pantáculo autorrecarregável, o pantáculo intermitente, etc. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, deixar aí um comentário também. E nos vemos nas próximas aulas. Vida longa e próspera. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Kadosh, Kadosh.